E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula e na próxima, a gente vai revisar os principais conceitos da função quadrática, também conhecida por função polinomial do segundo grau. Vamos lá? Beleza, gente. Para a gente começar a revisão dessa função quadrática, é importante a gente dar a definição do que é. Basicamente, se eu te der três números reais, A, B e C, com o A sendo diferente de zero, a gente chama de função quadrática qualquer função que tem o domínio nos reais e o contradomínio nos reais também, e cuja lei de formação é essa aqui, ó, ax² mais bx mais c. Por que é necessário que o A seja diferente de zero? Porque se ele for zero, esse termo com x² desaparece, e aí já não definiria a nossa função quadrática. Esse é o termo que precisa aparecer. Precisa aparecer o x² na lei de formação dele para a gente poder chamar de função quadrática. Beleza? Agora, quando a gente estuda função quadrática, a primeira coisa que a gente vê no ensino básico é como calcular as raízes dessa função. E o que são as raízes de uma função? As raízes de uma função são os valores que, se você colocar no lugar do x e calcular a expressão, essa expressão dá zero. Ou, em outras palavras, são os valores de x cuja imagem é igual a zero. Beleza? Então lá, eu tenho que ter f de x igual a zero. Esse x que iguala a função a zero a gente chama de raiz. E como que a gente calcula a raiz de uma função quadrática? Primeira coisa, você calcula um certo delta. Um número que é calculado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Ou seja, só pega os coeficientes da sua função aqui. Beleza? E aí, uma vez calculado esse delta, você faz o seguinte cálculo. Ó. X é menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Simples assim. São duas relações, vocês devem lembrar lá do ensino básico, mas se não lembrar, são duas relações, assim, grandinhas, né? Mas de tanto usar, você acaba guardando facilmente. Então, uma observação que eu tenho aqui para fazer, ó, é que tá vendo que envolve uma raiz desse delta aqui no cálculo do x? A raiz quadrada desse delta só vai existir se o delta for positivo. Se o delta for negativo, por exemplo, raiz quadrada de número negativo não existe nos números reais, que é onde a gente está trabalhando, né? A gente está trabalhando com função com domínio contra domínio real. Então, a raiz não existiria e, portanto, não teria uma raiz essa função. Beleza? Se o delta for igual a zero, aí a gente teria uma raiz de zero, e aí, que é zero, e aí tanto faz, o mais ou menos daria o mesmo valor. Quando o delta é zero, você consegue encontrar uma raiz só. E quando o delta é positivo, esse é o melhor dos mundos, né? A gente está mais acostumado, é o que mais aparece. Aí você calcula a raiz quadrada, vê quanto dá, joga na fórmula e chega lá. Beleza? A gente vai fazer dois exemplos no próximo slide. Agora, uma observação que eu quero fazer antes é o seguinte. Você pode calcular as raízes da função usando essa relação. Então você calcula o delta, depois calcula o x. Ou, se você preferir, você pode tentar, porque nem sempre você vai conseguir, usar a seguinte relação. Vamos chamar de x1 e x2 as duas raízes. Se ela tiver duas raízes ali reais, né? Mesmo que fossem complexas, daria para usar essa relação, mas vamos pensar só nos números reais por enquanto. Você sempre vai ter que a soma dessas duas raízes vai ser menos b sobre a. Então, menos o b, que é o coeficiente do x, sobre o a, que é o coeficiente do x². Sempre a soma vai dar isso. E a multiplicação sempre vai dar c sobre a. Então, de repente, você pode ver qual é a soma e o produto dessas duas raízes e tentar pensar de cabeça. Que números que, se eu somar dá tal e se eu multiplicar dá tal. Se você conseguir pensar nesses dois valores, você já descobriu as duas raízes. Beleza? Bom, vamos fazer agora dois exemplos de como a gente pode calcular essas raízes aí. Então, primeira função, x² menos 4x menos 12. Eu vou calcular com delta aqui, tá? Então, eu vou calcular o delta, que é b² menos 4ac, né? b, no caso, é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a é 1 e o c é menos 12. Fazendo esse cálculo, ó, menos 4 ao quadrado dá 16. E aqui dá mais 48, né? Porque o menos com menos fica mais. E 16 mais 48 dá 64.
Agora, é bom que dê um número cuja raiz, a gente vai ter que usar a raiz quadrada de delta, né? E a raiz é bonitinha, né? Bom, o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Essa é a fórmula que a gente colocou ali. Menos b, sempre pensa que é trocar o sinal do b. O menos na frente de uma variável significa troca o sinal do valor dela. Então, menos b fica 4. Mais ou menos a raiz de 64, que é 8, sobre 2 vezes o 1, que é o nosso a ali, né? Esse mais ou menos significa que você vai ter dois valores, um com mais e outro com menos. Se eu fizer com mais, 4 mais 8 dá 12, e aí vai ficar 12 sobre 2, que é 6. E se eu fizer com menos, dá 4 menos 8, que é menos 4, e sobre 2 vai ficar menos 2. Pronto, essas são as duas raízes dessa função. De novo, o que significa ser raiz? Significa que se eu trocar esse valor de x ali na expressão, isso aqui vai ter que dar zero. E você pode conferir, inclusive. Vamos conferir aqui, ó. Se eu jogo 6, 6 ao quadrado é 36. Aí depois menos 4 vezes 6 dá menos 24. Então 36 menos 24 dá 12. Menos 12, zerou. Era o que tinha que acontecer. Afinal de contas, é uma raiz. E o menos 2? Menos 2 ao quadrado é 4. 4 positivo. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Então a gente tinha 4 mais 8, 12. Menos o 12, zerou. E essas são as duas raízes. Uma função de segundo grau tem no máximo duas raízes reais. Certo? Como eu já descobri as duas, não tem nenhuma outra. A letra B é uma outra função quadrática também. E aí vamos calcular o delta. Ah, uma observação antes de entrar na letra B. Olha só, se eu somar as raízes, se eu somar dá 6 menos 2, né? 6 somado com menos 2 dá 4. E quanto que era o menos b sobre a lá? Menos b seria 4 sobre 1. Ó, a soma tinha que dar 4 mesmo. E o produto não tinha que dar c sobre a? O produto é menos 12 sobre 1. O produto tem que dar menos 12. E, de fato, 6 vezes menos 2 dá menos 12. Então, se você preferir, eu, por exemplo, gosto de fazer isso. Em aula, normalmente eu gosto de fazer com o delta, porque é o mais democrático, né? Todo mundo consegue fazer. Mas eu, quando eu vou fazer sozinho, eu gosto de tentar por soma e produto por alguns segundos. Eu tento lá uns 10 segundos, 15 segundos, pensar em dois números que satisfazem a soma e o produto. Se eu não conseguir, eu vou para a Bhaskara. Mas de repente você consegue, você economiza um tempinho, sem fazer esse cálculo do delta, esse cálculo do x com mais ou menos raiz de delta. Então eu pensaria que somando tem que dar 4 menos b sobre a, e multiplicando tem que dar menos 12, que é o c sobre a. E aí pensa um pouquinho ali. Se você conseguir, beleza. Letra B. A letra B é a função 4x² mais 8x mais 5. Nessa aqui, ó, tá vendo que o a já não é 1, o a é 4. Aí, nesse caso, eu não gosto de tentar fazer por soma e produto, não. Eu vou direto para a Bhaskara mesmo. Então, a gente vai calcular o delta, que é b² menos 4ac, né? No nosso caso, vai ser 8 ao quadrado menos 4 vezes 4 vezes 5. 8 ao quadrado é 64, aqui dá menos 80, então isso aqui dá menos 16. Opa, deu um delta negativo. E a gente precisa calcular a raiz quadrada de delta? Nos números reais, essa raiz quadrada não existe. Sendo menor que zero, não existindo a raiz quadrada, então f não possui raízes reais. Beleza? Se tivesse dado igual a zero, teria uma raiz real só. Tudo bem, gente. E agora que a gente já viu o que é a função de segundo grau, já vimos como calcula as raízes dessa função de segundo grau, vamos ver como é que é o estilo do gráfico de uma função quadrática. Basicamente, lá a gente viu na função afim que o gráfico tem que ser uma reta, que podia ser crescente ou decrescente, não era? Na função afim. Aqui na função quadrática, o estilo do gráfico também vai seguir um padrão. Sempre vai ser uma parábola. Toda função quadrática, o gráfico é uma parábola. E essa parábola vai ser côncava para cima, que a gente fala, quando o a, ou seja, aquele coeficiente do x², for positivo. E se o a for negativo, a parábola vai ser côncava para baixo. Sempre assim. Aí se a aqui que multiplica x² é positivo, parábola côncava para cima. É negativo, parábola côncava para baixo. Certo? Além disso, a gente ainda consegue diferenciar um pouquinho. Eu fiz aqui uma tabelinha, né? Então, ó, vamos pegar aqui e fazer o estilo do gráfico quando o a é positivo. Quando o a é positivo, parábola côncava para cima. E além de ser uma parábola côncava para cima, vamos pegar aqui quando o delta é positivo. Quando o delta é positivo, a gente viu que a gente tem duas raízes da função.
A raiz da função, isso de qualquer função, são os pontos em que o gráfico intercepta o eixo x. A raiz de uma função é onde o gráfico intercepta o eixo x. Se o delta é positivo, a gente conseguiria calcular duas raízes, não é? Então, essa parábola vai ter que cruzar o eixo x em dois pontos diferentes. Esse seria o estilinho do gráfico. Se o delta for igual a zero e você fosse calcular a raiz, você obteria um valor só. Então, continua sendo uma parábola côncava para cima, porque o a é positivo, só que tocando o eixo x num ponto só. Seria uma coisa assim, ó. E se o delta for negativo, você não tem raiz real nenhuma. Então, sendo a maior que zero, é uma parábola côncava para cima que não toca o eixo x. Uma coisa assim. Esses são os três estilos possíveis de gráfico com o a positivo. E com o a negativo? Agora mudei aqui, para a negativo. Vão ser todas parábolas côncavas para baixo. Se o delta for positivo, essa parábola vai ter que interceptar o eixo x em dois valores, em dois pontos. Se for um delta igual a zero, vai ter que interceptar num ponto só. E se for um delta negativo, não tem raiz nenhuma, então não intercepta o gráfico, o eixo x, em lugar nenhum. Beleza? Esses são os três estilos possíveis com o a negativo. Tudo bem, gente? Agora, um ponto importante também da parábola, né, desse gráfico da função quadrática, é que ela tem um ponto que a gente chama de vértice. E esse ponto seria o ponto mais alto da parábola ou o ponto mais baixo, dependendo da concavidade. Então, por exemplo, você tem ali uma parábola côncava para cima, ou seja, com o a positivo. Nesse caso, repare que tem um ponto dessa parábola que é o mais baixo de todos. É o que está com o menor y. E a gente chama esse ponto de vértice da minha parábola. Esse vértice tem um x correspondente e um y correspondente, que a gente chama de x do vértice e y do vértice, que a gente vai aprender a calcular daqui a pouquinho. O mesmo aconteceria se eu tivesse uma parábola côncava para baixo. Também tem um ponto, só que nesse caso é um ponto de máximo, é um ponto mais alto da parábola, que também vai ter um x e um y correspondente. Certo? Antes de entrar nas fórmulas de x do vértice e y do vértice, eu vou só colocar uma observação para vocês. Ó. Reparem que toda parábola tem um eixo de simetria. Passando por esse vértice, se você fizer uma reta vertical, a parábola de um lado e do outro dessa reta é como se fossem espelhadas. A gente chama então de eixo de simetria. Beleza? Tudo que acontece de um lado, você pode refletir que vai acontecer do outro também. Por que eu quis comentar isso? Porque essa reta vertical é o que permite a gente demonstrar as fórmulas de x do vértice e y do vértice, que eu vou colocar para vocês aqui. Como é uma aula de revisão, eu não vou fazer essa demonstração, vou só jogar elas, mas é essa a ideia que a gente usa. Quer dizer, é uma das ideias possíveis, né? Como é que a gente calcularia? Ó, o x do vértice da parábola, que seria o ponto, nesse caso, vamos supor que a parábola está côncava para cima, seria o x do ponto mínimo. Você calcula como menos b sobre 2a. E isso tanto faz se a parábola é côncava para baixo ou para cima, tá? Qualquer possibilidade, com esse cálculo, você consegue descobrir qual é o vértice. E o y do vértice? O y do vértice se calcula como menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. O delta é aquele delta que a gente aprendeu a calcular. Mas tem uma outra maneira de calcular o y do vértice, que eu particularmente gosto mais até. Que é esse y não é a imagem do x? Esse y do vértice é a imagem do x do vértice. Então, se eu pegar o x do vértice e jogar na expressão da função, ele vai me dar o y do vértice. Então, eu posso dar isso aqui, ó, o y do vértice é a função do x do vértice. Em alguns casos vai ser mais útil, vocês vão perceber, inclusive no exemplo que eu vou dar aqui agora. Uma outra observação, eu não coloquei aqui escrito no slide, mas é o seguinte, ó. Pelo x do vértice ser a simetria, tem uma reta vertical que passa pelo vértice, é um eixo de simetria, esse x do vértice é a média entre as duas raízes da minha função. Então vamos supor que você calculou, uma raiz é 1, a outra raiz é 3, por exemplo. Tem uma função quadrática que é raiz 1 e 3. O x do vértice está onde? Está entre 1 e 3, igualmente espaçado, ele é o ponto médio. Entre o 1 e o 3, o ponto médio, você deve imaginar que é o 2. Você nem precisaria calcular, se você já soubesse as raízes de antemão. Beleza? Um exemplo aqui, ó, encontrar as coordenadas do vértice dessa parábola
que é representado por essa função, x² menos 12x mais 32. E depois eu pergunto se esse ponto é de máximo ou de mínimo. Bom, o x do vértice não é menos b sobre 2a? Então vamos lá, menos b seria menos o menos 12, ou simplesmente trocar o sinal do b, né? Menos b é trocar o sinal do b que fica 12 positivo. Sobre 2a, nesse caso 2 vezes 1. Aqui vai ficar mais 12 sobre 2 dá 6. Esse é o nosso x do vértice. E o y do vértice? O y do vértice você pode calcular como menos delta sobre 4a, mas para isso você precisaria calcular o delta primeiro. Repare que eu não precisei calcular o delta aqui. Então, nesse caso, eu vou calcular pela segunda relação que está aqui entre parênteses. Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse x do vértice que eu descobri que é 6 e jogar aqui na expressão. Ó. O que der é o meu y do vértice. Né? Afinal de contas, repetindo, o y do vértice é a imagem do x do vértice. Fazendo isso, eu vou ter 6² menos 12 vezes 6 mais 32. 6² é 36. Aqui vai ficar menos 12 vezes 6 dá menos 72. Que aí 36 menos 72 dá menos 36. Com 32 dá menos 4. Pronto, está aqui meu x do vértice e meu y do vértice. Uma observação, você poderia ter calculado com o delta, né? Vamos ver aqui só para ver se bate. Se eu fosse calcular pelo menos delta sobre 4a, o delta é b² menos 4ac. Então seria menos 12² menos 4 vezes o a que é 1 vezes o c que é 32. Menos 12² dá 144. E aqui ó, dá 128. 144 menos 128 dá 16. E aí você poderia fazer menos delta sobre 4a. Ou seja, menos 16 sobre 4 vezes 1, que é o nosso a. E o menos 16 sobre 4 deu os mesmos menos 4 que a gente tinha obtido ali. Eu não sei vocês, mas eu preferi esse modo aqui, ó, dá um pouquinho menos de trabalho. Se você já tiver calculado o delta por algum motivo, né, na questão, tem uma questão e você já calculou o delta lá antes, aí beleza, aí acho que compensa usar o menos delta sobre 4a mesmo, que fica mais rapidinho. Se não tiver calculado o delta, aí eu prefiro usar, trocar o x do vértice na expressão que também dá certo. Os dois estão corretos, aí vai do seu gosto. E a pergunta que ele finaliza é, este ponto é de máximo ou de mínimo? Repare que isso aqui é uma função quadrática com o a positivo, então é uma parábola côncava para cima. É parecido com a minha figura que está lá em cima. Ó. Parábola côncava para cima. Sendo uma parábola côncava para cima, esse ponto, o vértice, é o ponto de mínimo, é o ponto mais abaixo. Certo? Então, até marquei aqui, ó, ponto de mínimo, essa é a nossa resposta. Tranquilo? E, para finalizar essa primeira parte da nossa aula, né, depois vai ter a parte 2 de função quadrática, a gente vai ver o conjunto imagem. A gente viu que toda função tem o seu domínio, contradomínio e também tem a imagem. Lembrando que a imagem era um subconjunto do contradomínio, que é imagem de algum x do domínio. Para obter o conjunto imagem, eu acho mais fácil pensar no modo gráfico. Porque a gente viu que a imagem pode ser obtida a partir da projeção ortogonal do gráfico no eixo y. Lembram disso? Então, se eu tiver, por exemplo, uma parábola côncava para cima, eu vou fazer a projeção. Ou seja, projeção lembra que é tipo como se tivesse uma lanterna iluminando esse gráfico, por exemplo, da direita para a esquerda, né? E aí a sombra que ela fizer no eixo y seria a nossa projeção. Reparem que, a partir do vértice, eu consigo... Para baixo dele não tem nada. Né? Se eu estivesse iluminando daqui para lá, para baixo não teria sombra nenhuma. Mas do vértice para cima, tudo estaria sombreado. E esse então, é o nosso conjunto imagem. A gente pode falar então que o conjunto imagem numa função quadrática é do y do vértice até o infinito. Né? Porque essa parábola continua para cima, aí até o infinito. Beleza? Se a parábola fosse côncava para baixo, eu também conseguiria projetar o meu vértice lá no eixo y, daria o y do vértice, né? Só que aqui a sombra estaria disso para baixo e não para cima, como no caso anterior. E o nosso conjunto imagem aqui seria do menos infinito até o y do vértice. Repare que às vezes dá vontade de colocar o y do vértice primeiro, depois do y do vértice até o menos infinito, mas sempre você tem que pensar na ordem crescente. Então, é do menos infinito, vírgula, até o y do vértice. Né? Assim é que a gente usa a notação de intervalos aqui.
Beleza? E aí, só para encerrar, eu vou pegar aquela mesma função do exemplo anterior, x² menos 12x mais 32, e aí eu pergunto qual é o conjunto imagem dessa função. A gente calculou lá que o y do vértice era menos 4. E é uma parábola côncava para cima. Então, é desse tipo aqui, ó. Então, significa que o conjunto imagem é do menos 4 para cima, do menos 4 até o infinito. Tudo bem? Seria uma parábola com esse formatinho aqui, ó. Beleza, gente? E a gente fica, então, por aqui. Espero que tenha sido claro com vocês. Tentei abordar os principais pontos, sem enrolar muito, né? Já ir diretão. Na próxima videoaula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como traçar os gráficos de uma função quadrática e também como que a gente pode reescrever uma função quadrática na sua forma fatorada, terminando assim a revisão dessa parte de funções quadráticas. Beleza? Então é isso aí, gente. Até mais. Tchau pra vocês.